chegando aqui para mais um Café com TCS. Hoje é o a última das aulas, né? A última edição em que eu vou falar daquela série Como Eu Trato. Essa série está indo direto virar um módulo no meu curso de formação em terapia cognitiva sexual. Então, o curso está sempre sendo atualizado, e aí nessas últimas semanas eu vim fazendo uma série, né? Assim, respondendo uma pergunta que vocês sempre me fazem. Me conta dos detalhes, porque eu fico aqui no Café com TCS falando do que a gente precisa fazer, né? E aí, o como você vai fazer, eu preciso de um pouco mais de tempo para te explicar, claro, né? Não tem condição. Então, é alguma coisa, as ferramentas para isso é alguma coisa que está lá na plataforma para os meus alunos do curso de formação em terapia cognitiva sexual. Tem a ver com as ferramentas da terapia cognitiva sexual, com raciocínio clínico, com as ferramentas de intervenção, como é que a gente planeja os nossos atendimentos, tudo isso. Hoje a gente vai falar de dor na relação sexual. A gente vai falar de transtorno da dor genitopélvica penetração, que é como ele se chama hoje, basicamente, mas a gente sabe que essa também não é a única causa de dor, né, na relação sexual. Então, eu gosto de chamar de dor na relação sexual porque essa é a queixa que as nossas pacientes chegam, né? Fazendo aqui uma ressalva inicial, tá, gente? Quando eu digo as nossas pacientes, é porque a maior parte das pessoas que nos procura se identifica como mulher, tá? Quando a gente pensa em dor sexual é uma queixa que muitas vezes acontece desde o início da vida sexual. Então, desde a primeira vez que eu tive dor, que eu me relacionei sexualmente, eu senti dor. De lá para cá, venho sentindo dor. É uma coisa que eu tenho frequentemente, né? Ou a gente tem, então tem esse quadro aí, que é o que a gente vai chamar de primário, né? O lifetime, ou seja, alguma coisa que acontece ao longo de toda a vida sexual. E às vezes a gente vai ter pessoas que têm dor a partir de um determinado ponto da vida, ou seja, pessoas que tinham função sexual normal, ou pelo menos vida sexual sem dor, e passam a ter dor, né? E aí, normalmente, essa dor é uma dor que a gente vai precisar investigar um pouco mais algumas causas biológicas também, né? Não que a outra não tenha, tá? Vamos falar lá. Mas, normalmente, a gente vai precisar entender se é uma dor que é decorrente de um trauma, que é pós-parto, que tem a ver com menopausa, enfim, que tem a ver com alguma infecção que esteja acontecendo ali, endometriose, enfim, causas biológicas, fisiológicas, que podem sim gerar dor, tá bom? A gente tem um outro padrão de dor, que é um conjunto de apresentações, tá? Que se convencionou chamar de vulvodínia. O que é vulvodínia? Hoje em dia se sabe que tem um componente biológico importante na vulvodínia, né? Porque durante muito tempo elas parece aquelas mulheres com fibromialgia, que o pessoal dizia assim, não é nada, porque não tem nada, mas a mulher sente dor, né? Mas não tem nada. E hoje em dia se sabe que provavelmente ali tem alguma inflamação daqueles tecidos, tem um tecido que vai sentir dor, né? Elas referem muito ardor, queimação, né? Às vezes na relação sexual, às vezes após a relação sexual, apesar dela não ter nenhuma causa aparente, é um exame de dor. Então, muitas vezes a gente vai se ver, quando a gente trabalha com a dor sexual, trabalhando em equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a maior parte das mulheres que sente dor, gente, tem motivo para estar sentindo aquela dor. Quando eu digo que tem motivo, sempre que alguém está sentindo dor, tem alguma coisa acontecendo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar em relação à dor sexual, né? Porque muitas vezes a nossa cultura tem crenças muito naturalizantes sobre a dor sexual. Então, que a dor na primeira relação vai acontecer, que a dor no pós-parto vai acontecer, é isso mesmo. Né? Muitos conteúdos eróticos de pornografia e tal erotizam a dor, né? A dor na penetração anal, a dor na penetração vaginal. Então, é como se, de alguma maneira, aquilo falasse de alguma coisa que passou a ser vista como muito erótico, que é uma certa incompatibilidade entre o tamanho da vagina e o tamanho do pênis, falo maravilhoso, imenso, de 35 centímetros, que as pessoas erotizam, né? Então, temos esse lugar que vai desde é natural, toda mulher passa por isso, é assim mesmo, nas etapas da vida e lá, até isso é até bom, porque quer dizer que você é apertada, quer dizer que ele tem um pênis imenso e lá, até você precisa passar por isso e suportar isso, porque permitir penetração é uma coisa que as mulheres normais fazem, que toda mulher tem que fazer, que toda mulher que se relaciona com o homem tem que permitir, porque o prazer sexual do homem importa mais, né? Então, a gente vai nesse espectro aqui de crenças muito claramente colocadas na nossa sociedade, né? E quando eu digo crenças claramente colocadas, não é só pelos grupos religiosos, não é só
pelos grupos mais conservadores, é por muitos profissionais de saúde. Então, dito isso, vamos entender que a dor, ela é muito presente, muito prevalente. Então, se vocês conversarem com as mulheres, a maior parte delas já experimentou dor na relação sexual. Muitas experimentam, um percentual grande de mulheres experimenta dor de forma consistente na relação sexual. Mas muitas mulheres experimentam dor e segue a vida, né? E esse é um ponto fundamental, porque às vezes começa experimentando dor e vai tocando, mas isso vai se agravando, né? E aí, muitas vezes, daqui a pouco, ela vai fazendo um ciclo da dor que vai levando ela a ter contrações da musculatura vaginal como uma forma de defesa, que é o que a gente chama de vaginismo. Enfim, ela vai fazendo camadas de outros sintomas em função dessa dor. Então, dor sexual não tem que acontecer. A gente precisa tirar essa mulher de um ciclo de dor, né? Então, a gente precisa entrar com todas as ferramentas que a gente tem para fazer a dor parar. E a principal ferramenta de fazer a dor parar é parar a penetração, né? O que para elas muitas vezes é difícil. Primeiro que ela já tem histórico, depois que o casamento já tá uma droga, depois que ela acha que ser uma mulher que é capaz de penetrar é o que faz dela uma mulher. É o que faz dela ok. Então, muitas mulheres têm um vaginismo, por exemplo, que nem permite a penetração, mas muitas sustentam penetração com dor. E elas acham, pelo menos eu consigo. De vez em quando eu consigo. Como se penetrar com dor fosse razoável. Fosse um desfecho razoável. E, na verdade, penetrar com dor é alguma coisa que traumatiza cotidianamente essa mulher. Né? A gente já falou isso aqui em outras aulas, mas muitas vezes a gente pensa em trauma sexual como um evento único que aconteceu na infância, um abuso sexual, um estupro. Tudo isso acontece, claro. Mas a maior parte dos traumas sexuais que eu ouço no meu consultório são traumas cotidianos. Eu faço todo dia e é ruim. Eu sempre fiz e foi ruim. Eu fiz várias vezes e foi ruim. Eu tentei fazer e foi ruim. A maior parte das mulheres que nunca tocou a própria vagina, né? Quando eu digo tocar, é tocar por dentro, tá, gente? Não é botar a mão na vulva. Estamos diferenciando aqui vagina de vulva. Uma mulher que nunca tocou a própria vagina, que não sabe como ela é, que não sabe onde ela termina, que não sabe onde é que está o colo do útero, né? É uma mulher que vai entrar muito vulnerável na relação sexual. A gente vai precisar psicoeducar, mas eu não gosto de fazer psicoeducação de uma forma, né? Eu psicoeduco e agora você engole essa informação porque eu estou te dizendo, que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, eu gosto de entender que a gente vai ressignificar, né, muitas crenças sobre o papel dela na sociedade, sobre o que é o casamento, sobre a importância do sexo penetrativo no casamento, sobre a vagina dela, sobre o pênis desse marido, sobre as necessidades sexuais desse marido. Tudo isso a gente vai precisar trabalhar com essa mulher. É um tratamento curto? Raramente. Às vezes acontece, principalmente quando é secundária, é bem mais fácil. Mas não é necessariamente um tratamento curto. Combinado? E gastem o tempo que vocês precisarem, porque a gente precisa entender que essas mulheres, elas não estão só deseducadas sexualmente. Elas até podiam estar deseducadas sexualmente há 20 anos atrás, quando elas começaram a vida sexual. Mas hoje em dia elas estão muito machucadas emocionalmente, elas estão com medo de nunca se curarem, elas estão com medo de serem abandonadas, elas já foram abandonadas, elas sofrem com dor há muitos anos, elas têm medo da dor, né? Elas têm condicionamentos de aversão à dor, a sexo. Ela nem pensa em prazer, porque imagina, assim, ela só quer que aquilo funcione. Então, é uma mulher que chega pra gente com muita valência emocional negativa. E esse vai ser o nosso objetivo nesse início, né? Então, a gente poder ajudá-la a regular as emoções. E, obviamente, não é com psicoeducação que a gente regula as emoções. Então, a gente, claro, vai dar algumas informações, mas eu gosto, principalmente para essas mulheres, de dar informação de uma forma muito prática, porque não adianta ela saber que a vagina dela é ok. Ela precisa perceber, ela tem que colocar os dedos. O que a gente tem de ferramenta para isso, né? Quando a gente fala nesse processo todo, a gente trabalhou aqui com um pouco de educação sexual, de psicoeducação. A gente trabalhou muitas vezes com essa mulher, não só com a educação sexual, mas também com a vivência, né, dessa exploração não sexual. A gente muitas vezes precisou fazer uma certa psicoeducação dela e trabalhou com os pensamentos automáticos, o ciclo da falha sexual, né? Quem é meu aluno sabe do que eu estou falando. A gente trabalhou com ela com estratégias de mindfulness, estratégias de regulação das emoções na relação sexual, para que a gente possa tirar essa mulher do ciclo da dor, né? A gente trabalhou
com estratégias para construir uma postura mais assertiva de busca de prazer. Então, a gente começa na relação terapêutica a mudar a lógica de que essa mulher está ali para ser penetrada, porque isso, porque aquilo, e a gente bota essa mulher numa lógica de busca de prazer, né, que é a base da terapia cognitiva sexual, e aí, então, a gente vai conseguindo que essa mulher seja um pouco mais assertiva, tá? Então, a gente veio fazendo tudo isso ao longo de toda a terapia. Fez sentido para vocês?